Capítulo 653 Rei dos Homens Peixes, obrigado. Tradução, o 337 ou revisão, Y Yung, cabelos, chinês, QC, Y Yung. O licor espiritual místico era de fato digno de ser um dos mais lendários tipos de bebidas alcoólicas do universo. Em pouco tempo, Zhao Feng entrou em um estado profundo que permitiu que ele compreendesse a intenção de rei antes de chegar nesse nível. Claro, o efeito do licor espiritual místico era temporário, realmente não alcançando um nível mais elevado. Quanto ao ganho, tudo dependia da habilidade de compreensão de alguém e tempo de duração do efeito do licor espiritual místico. Além do que, Zhao Feng era diferente dos outros que o haviam consumido. Normalmente, pessoas iriam ter uma consciência nublada e ficaria 90% confusa por causa do álcool. Mas o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng permitia que ele ficasse meio desperto. Inconscientemente, sua compreensão deste estado místico se tornou mais claro. Além disso, a poderosa capacidade de aprendizagem e compreensão de seu óleo espiritual de Deus, permitiu que Zhao Feng tocasse as bordas do nível rei do reino vazio espiritual. Sua consciência havia deixado seu corpo físico, navegando através do vazio e naturalmente se fundido com os céus e terra. Zhao Feng suprimiu a embriaguez e usou cada momento para ganhar entendimento. Ele percebeu que, depois de sua consciência deixar seu corpo, sua compatibilidade com o céu e a terra alcançou novas alturas. A consciência de Zhao Feng podia ver seu próprio corpo abaixo, assim como a expressão de Shen Yilin, Jiang Fan e companhia. Com apenas um pensamento, Zhao Feng poderia reunir um grande poder do mundo e espaço e usar muito mais simplificadamente o Yuan Ti dos céus e da terra, muito além do que cultivadores comuns conseguiriam. Este era o grandioso poder que apenas um rei tinha, centrada em sua própria vontade. Todavia, Zhao Feng não havia realmente condensado uma intenção de rei do reino vazio espiritual, e seu grandioso poder era apenas um broto. Contudo, em seu estado atual e baseado no nível grande reino núcleo da origem, Zhao Feng poderia absorver o Yuan Ti dos céus e da terra milhares de vezes mais rápido. Sob a liderança dos pensamentos de Zhao Feng, um fluxo do infinito e vasto Yuan Ti dos céus e da terra entrou em seu núcleo de cristal. Mesmo a absorção do vinho fonte imortal foi aumentado em umas 10 vezes. Em um instante, o nível existencial e cultivo de Zhao Feng aumentavam rapidamente. Ápice do pequeno reino núcleo da origem. A intenção de rei de Zhao Feng permitiu que a absorção do vinho fonte da juventude fosse maximizado, mesmo seu cultivo de origem verdadeira também recebeu um aumento explosivo. Em um instante, o cultivo de Zhao Feng atingiu o ápice do pequeno reino núcleo da origem. Meu núcleo sólido já foi cristalizado, então não há nenhum gargalo para o grande reino núcleo da origem. Zhao Feng sentiu que o grande reino núcleo da origem estava ao alcance. Entretanto, neste momento, o efeito do licor espiritual místico começou a cair rapidamente e o estado místico começou a nublar. Tudo isso era como a calma e limpa água de um lago que estava prestes a ser perturbada. Gulu. Zhao Feng imediatamente bebeu outro gole do licor espiritual místico. Em um instante, o estado místico ficou mais uma vez sólido e claro, e a compreensão da intenção de rei novamente propagou por todo o corpo de Zhao Feng. O poder do vinho fonte da juventude foi completamente absorvido e meu nível existencial é quase o mesmo que o de um rei. Zhao Feng notou outro salto qualitativo em seu nível existencial. Deve-se levar em conta que ele bebeu 3 goles do vinho fonte da juventude. Pessoas normais precisariam de 1 ano ou mais para absorvê-lo completamente, mas Zhao Feng fez isso em um instante. Nesse momento ele era como um verdadeiro rei, e todo o Yuan Ti dos céus e da terra estavam curvando-se para ele.
cada pensamento e ação seu, atraía o grandioso poder dos céus e da terra. O núcleo de cristal de Zhao Feng estava lentamente se expandindo. Eu já formei o núcleo de cristal, então mesmo avançando para o grande reino núcleo da origem, minha força não irá aumentar muito. O foco principal de Zhao Feng não era aumentar seu cultivo. A coisa mais importante ainda era compreender a intenção de rei. Com o primeiro gole, Zhao Feng já havia compreendido suas bordas. Na segunda vez Zhao Feng tomou outros 2 goles do licor espiritual místico e o efeito seria mais forte. Este sentimento de deixar meu corpo físico é similar ao meu óleo dos céus. De repente, Zhao Feng se lembrou de algo. Havia algo de comum entre o óleo dos céus e a intenção de rei. Pensando até aqui, Zhao Feng começou a circular seu óleo espiritual de Deus ao máximo. Shua. Em um instante, a consciência espiritual e sentido sensorial de Zhao Feng expandiu por inúmeras vezes. E o alcance de sua intenção de rei aumentou drasticamente. Santuário das Sereias. Um translúcido olho azul apareceu no mundo subaquático, com vistas para o Santuário das Sereias. O coração de Zhao Feng estremeceu. Quem saberia o que iria acontecer quando o óleo dos céus e a intenção de rei se combinasse? Contudo, uma coisa era certa, seu entendimento da intenção de rei ficaria mais profunda, e seu alcance maior. Sua intenção se integrou em um alto nível como o espaço entre os céus e a terra, então um grandioso poder nasceu. De quem é essa intenção de rei? O sentido divino de um rei varreu o espaço. Em um instante, no mundo subaquático, o grandioso poder de rei rugiu estrondosamente através da dimensão espiritual. O dono desse sentido divino era obviamente o rei dos homens peixes. É você. O rei dos homens peixes olhou para o olho dos céus e confirmou que aquele era o olho esquerdo de Zhao Feng. Isto fez seu coração estremecer. Aquele pirralho realmente conseguiu formar uma intenção de rei. Este é o efeito do licor espiritual místico. O grandioso poder do rei dos homens peixes era extremamente forte, e ele parecia um deus governando um lado do mundo. As 2 intenções de rei colidirão, e a intenção de Zhao Feng foi instantaneamente suprimida e quase fragmentou-se, mas por sorte, seu óleo dos céus era uma técnica muito única que permitia que sua intenção fosse mais consolidada. Sua intenção, que quase entrou em colapso, começou a se restaurar, o que permitiu o entendimento e controle de Zhao Feng aumentasse ainda mais. Então acabou que, o rei dos homens peixes condensou sua intenção de rei para que cada ação e respiração alcançasse, a qualquer momento, o estado ideal do um com o mundo. Sob o óleo dos céus, Zhao Feng começou a tocar e aprendeu sobre a intenção de rei dos homens peixes e achou um ponto-chave, a vontade de um rei do reino vazio espiritual. Condensar e comprimir esse tipo de intenção ao máximo, imprimindo profundamente nela sua própria consciência, formando a intenção de rei. Zhao Feng teve um súbito esclarecimento, mas, no entanto, teoria ainda era teoria. Completar aquele passo precisava que a alma e a energia mental de alguém chegasse em um nível muito alto. A energia mental de Zhao Feng já havia alcançado tal passo sob a ajuda do licor espiritual místico e do óleo dos céus. Quanto à sua alma, baseando em seu cultivo da técnica dos 10.000 pensamentos divinos, Zhao Feng mal alcançou esse passo. Pensando até aqui, Zhao Feng começou a circular a técnica dos 10.000 pensamentos divinos, reunindo ao máximo seus pensamentos e se integrando profundamente ao céu e à terra, temperando-os repetidamente. Este ainda era um passo extremamente difícil, mas para Zhao Feng não era, já que seu óleo espiritual de Deus tinha a habilidade de copiar. Bum! O grandioso poder de rei dos homens peixes trouxe uma pressão sobre o espaço entre os céus e a terra,
produzindo um violento tremor na dimensão espiritual. Sem a intenção de rei, não importa se você é capaz de entrar nesse estado, você não será capaz de durar muito. O rei dos homens peixes zombou. Mas naquele momento, um grandioso poder de rei se formou ao redor do óleo dos céus. O quê? Como assim? O rei dos homens peixes não podia ajudar, mas exclamar. Ainda que a intenção de rei fosse extremamente fraca, era mais perspicaz, parecendo conter dezenas de pensamentos, sendo repetidamente refinada e polida. Rei dos homens peixes, obrigado. Um novo sentido divino vagava ao redor do óleo dos céus. Sem o rei dos homens peixes para lhe ensinar pessoalmente, seria mais difícil para Zhao Feng condensar sua intenção de rei. Como esperado, depois de refinar sua intenção de rei, cada pensamento e ação de Zhao Feng podia facilmente chegar no nível de um rei. A sua vontade tinha sido impressa na sua intenção de rei. Em seguida, o efeito do licor espiritual místico começou a diminuir, a mente de Zhao Feng se tornava cada vez mais clara, com sua intenção de rei não diminuindo muito. Humano abominável. O rei dos homens peixes estava furioso e rugindo, com seus gritos ressoando através do céu e da terra. O grandioso poder de rei fez com que uma parte do mundo subaquático estagnasse, com a mente e corpo de muitas criaturas aquáticas parecendo estar presos, com dificuldade de se moverem. Isso é inútil. A recém-formada intenção de rei revelou um grandioso poder que ressoou através da dimensão espiritual. O grandioso poder de rei dos homens peixes não foi capaz de parar Zhao Feng. Tudo o que ele pode fazer foi suprimi-lo. Shua. O óleo dos céus repentinamente desapareceu do espaço acima do santuário das sereias. Adega subterrânea. Zhao Feng abriu os seus olhos e revelou um sorriso enquanto guardava o restante do licor espiritual místico. Com apenas um pensamento, ele podia entrar no estado de um comundo, independentemente de seu nível, condensando sua intenção através do mundo espiritual e físico, criando um fluxo de um grandioso poder de rei. Entretanto, depois de sair do estado de óleo dos céus, a intenção de rei de Zhao Feng caiu pela metade. Mesmo este sendo o caso, eu ainda tenho uma intenção de quase rei e compreensão que vai além de um quase rei comum, se aproximando da de um verdadeiro rei. Zhao Feng não ficou surpreso. Pois, depois de tudo, a principal razão de ele ser capaz de ter formado sua intenção de rei, foi por causa do óleo dos céus. Isso significava que, sem o óleo dos céus, ele estaria apenas no nível de um quase rei. Intenção de quase rei. Shen Yilin e companhia sentiram uma grande pressão cair sobre eles. Tirando Shen Yilin e Jiang Fan, a mente de todos era incapaz de ir contra os pensamentos de Zhao Feng. Isto não é apenas uma intenção de um quase rei comum. O coração de Shen Yilin estremeceu. A intenção de quase rei de Zhao Feng continha a intenção de um verdadeiro rei, realmente poderoso. Enquanto que quase rei comuns não conseguiriam formar o fenômeno do grandioso poder. Minha intenção também é suprimida pela intenção do semideus do jardim abandonado do semideus. Zhao Feng murmurou. Depois de chegar no seu atual nível, ele sabia o quão verdadeiramente terrível a intenção do semideus era. Se sua própria intenção era como um lago, a intenção do semideus era como um oceano. O efeito do licor espiritual místico é tão surpreendente assim. Shen Yilin, Jiang Fan e companhia mostraram respeito e inveja. Eles não sabiam que o óleo espiritual de Deus e o óleo dos céus de Zhao Feng permitiram que ele absorvesse ao máximo e em maior grau o efeito do licor espiritual místico. Além disso, também havia a demonstração do rei dos homens peixes.
Se fosse qualquer outro gênio que bebesse a mesma quantidade de licor espiritual místico, e no mesmo tempo, o efeito não chegaria nem mesmo a 1/10 do de Zhao Feng. Em meu estado normal, minha intenção está apenas no nível de quase rei. Vamos experimentar o óleo dos céus novamente. Pensou Zhao Feng. Sua intenção deixou seu corpo e olhou para o santuário das sereias abaixo. O alcance do óleo dos céus estava ficando cada vez maior. Ué! Um translúcido e vago olho azul se incorporou às nuvens no céu acima do lago da fumaça roxa. Então um grandioso poder apareceu ao redor do óleo dos céus, fazendo com que parte do mundo parecesse estar se congelando. A intenção de Zhao Feng atingiu o estágio inicial do nível rei. Assim como esperado, apenas no estado de óleo dos céus eu terei a verdadeira intenção de rei. Zhao Feng se sentiu extremamente bem. Era como se ele fosse um rei olhando para baixo no mundo. Apenas um pensamento de uma intenção de rei poderia facilmente matar soberanos e lordes soberanos comuns.